Teresa nasceu no início do século XIX. Desde cedo, era conhecida por seu temperamento difícil e pela maneira cruel como tratava sua mãe. Apesar de ser uma jovem bonita, com traços marcantes e lábios grossos que deram origem ao apelido Bicuda, sua personalidade era amarga e impiedosa. A mãe de Teresa era uma mulher humilde e devota, que fazia tudo para agradar a filha. No entanto, Teresa desprezava a simplicidade da mãe e frequentemente a humilhava na frente dos vizinhos. Ela gritava, xingava e até mesmo a agredia fisicamente. Os moradores da cidade ficavam chocados com o comportamento da jovem, mas ninguém ousava intervir. Certo dia, após uma discussão particularmente violenta, a mãe de Teresa caiu gravemente doente. Mesmo à beira da morte, ela continuava sendo alvo dos insultos da filha. Em seu leito de morte, a mulher fez algo que mudaria para sempre o destino de Teresa. Ela excomungou. Que você nunca encontre paz, disse a mãe com sua última força antes de falecer. Que sua alma sofra como você me fez sofrer. Essas palavras ecoaram pela casa como um trovão. Teresa, no entanto, não demonstrou arrependimento nem tristeza pela morte da mãe. Pelo contrário, ela continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Alguns anos depois, Teresa também faleceu sob circunstâncias misteriosas. Dizem que ela adoeceu repentinamente e passou seus últimos dias gritando de dor e delírio. Antes de morrer, ela teria confessado aos vizinhos que via a figura da mãe todas as noites ao lado de sua cama, apontando para ela com um olhar acusador. Quando Teresa finalmente morreu, os moradores decidiram enterrá-la no cemitério local. No entanto, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer logo após o enterro. Os moradores começaram a ouvir gritos durante a noite, vozes que pareciam vir diretamente do túmulo de Teresa. Alguns afirmavam que era o som dela xingando e praguejando como fazia em vida. Outros diziam que viam sua figura sombria vagando pelas ruas desertas da cidade. O cemitério tornou-se um lugar temido pelos habitantes. Muitos evitavam passar por lá à noite, temendo encontrar o espírito vingativo de Teresa Bicuda. Diante dos eventos sobrenaturais, os líderes religiosos locais decidiram realizar um exorcismo para tentar libertar a alma atormentada de Teresa. Eles desenterraram seu corpo e transferiram seus restos mortais para trás da Igreja do Rosário, acreditando que o solo sagrado poderia acalmar seu espírito. No entanto, os gritos continuaram. Algumas pessoas relataram ter visto sua figura nas janelas da igreja durante as missas noturnas. Outras afirmavam que sentiam um cheiro forte de enxofre sempre que passavam pelo local. Como última tentativa de acabar com os tormentos causados por Teresa Bicuda, os moradores decidiram enterrar seus restos mortais na cabeceira de um córrego afastado da cidade. Eles colocaram uma cruz sobre o túmulo na esperança de selar sua alma para sempre. Desde então, o local ficou conhecido como o Córrego Assombrado. Dizem que quem se aproxima do córrego à noite pode ouvir os gritos de Teresa ou até mesmo vê-la vagando pelas margens. Alguns afirmam que ela aparece como uma figura alta e sombria, com olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Relatos modernos. Apesar de ter se passado mais de um século desde a morte de Teresa Bicuda, sua lenda continua viva em Jaraguá e arredores. Muitos moradores ainda evitam passar pelo córrego após o anoitecer. Em 1998, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda e acampar próximo ao córrego. Durante a noite, eles relataram ter ouvido passos pesados ao redor da barraca e sussurros ameaçadores vindos do escuro. Um dos jovens afirmou ter visto uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes olhando para ele através das árvores. Outro caso famoso ocorreu em 2015, quando um motorista afirmou ter visto uma figura feminina parada no meio da estrada próxima ao córrego durante uma tempestade. Ele freou bruscamente para evitar atropelá-la, mas quando saiu do carro para verificar, não encontrou ninguém. A história de Teresa Bicuda é frequentemente contada como uma lição sobre respeito e bondade filial. Ela serve como um aviso sobre as consequências do ódio e do desrespeito aos pais, valores profundamente enraizados na cultura brasileira. Além disso, a lenda reflete o medo humano do desconhecido e do sobrenatural. Mesmo aqueles que não acreditam em fantasmas sentem um arrepio ao ouvir os relatos sobre Teresa Bicuda e seu espírito vingativo.